Hum, Ixi, acertou em outra. A paz de Deus, meu povo. Vocês estão me ouvindo? Se deu um probleminha aqui, mas acho que já voltou. Paz de Deus, irmã Joana, Beatriz, a todos que estão nos ouvindo. Hoje demorou um pouquinho, meu irmão, por causa do culto presencial durante esses dias aí de propósito, são 30 dias, né? Então, felizmente, né? Estamos começando há uns 10 minutos, 15 minutos só mais tarde, tá bom? Hoje dá para nós começar aqui às 21h40. Sejam todos bem-vindos. É uma honra estar aqui com os meus irmãos, aprendendo com vocês e também passando um pouquinho para vocês sobre a palavra de Deus, tá certo? Que nosso Deus seja sempre louvado. Glória a Deus. Só um segundinho, meus irmãos. Já vamos entrar aqui rapidinho, tá? Meu Emanuel Pereira, paz de Deus, meu irmão. Irmã Rosilene, irmã Joana, irmã Irineu, irmão Emanuel, Gracilma, nosso irmão Gracilmar Maria, irmão Samuel, de Janira. A paz de Deus a todos vocês, meu irmão. A paz de Deus a todos vocês. Deus seja sempre louvado na vida de vocês todos. Amém? Vamos iniciar aqui mais um culto aqui na presença do Pai. Perdão, culto não, estudo, né, meu irmão? Estou falando que não devo. Meus irmãos, antes de mais nada, irmão Eliseu Vani, também a paz de Deus, meu irmão. Hoje, meu irmão, vamos dar continuidade a um assunto que eu falei que é um trimestre. Estaremos falando sobre ainda sobre o Espírito Santo. Só que hoje seria como cultuando a Deus com liberdade e reverência, mas também tem a ver ali com os atributos do Espírito Santo. Os irmãos vão entender, mas, meu irmão, você está falando sobre o cultuando a Deus, o que tem a ver com o Espírito Santo? Vocês vão entender, vai chegar lá. São assuntos relacionados, né? Para os irmãos entender que o Espírito Santo, meu irmão, ele quer tomar conta das nossas vidas, que o culto também venha a ser cheio do Espírito Santo dele, do poder dele, da graça, porque ele tem que se manifestar em nossas vidas, tá certo? Então, hoje o título vai ser esse, cultuando a Deus com liberdade e reverência, tá bom? Vamos lá, eu quero dar uma olhada aqui, ler com vocês aqui, ó, fazer uma leitura bíblica. Meus irmãos podem abrir as suas Sagradas Escrituras, a Bíblia, né? Em 1 Coríntios, nós vamos ali, em 1 Coríntios,
Coríntios, meu irmão, está ali depois da epístola de Paulo aos Romanos, tá certo? No capítulo 14. Esse título que nós vamos trazer aqui, meus irmãos, ele vai ser interessante porque vai falar sobre a liturgia. Aí alguém pergunta assim, mas, irmão Cosmo, tem a liturgia? A Bíblia fala sobre a liturgia? Como que deve ser feita a todas as igrejas? Então, daqui a pouco eu já respondo para vocês, tá? Meus irmãos já acharam? É bom vocês acompanhar. Se quiser também anotar em um caderno, para vocês mais tarde ficar meditando, folheando, é muito bom, é gratificante, meu irmão, que a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. A irmã Paty também está ali, Pai Deus, irmão Cosmo, amém, irmã Paty, Pai Deus para você também, a irmã Márcia também, a irmã Vanessa, Pai Deus para todos vocês. Vamos lá, meus queridos, 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 32, uma leitura curta, tá? Também estaremos, no final desse estudo, estaremos orando pelos meus irmãos que estão aí na live, né? Participando. Não importa a sua causa, meu Deus, ele é fiel, né? Não há nada, não há impossível para ele. Amém, irmão Emanuel? Deus abençoe, irmão, não perde uma cesta. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus. Vamos lá, meus queridos. O som está bom para vocês? Está bom? Vamos lá. Diz assim, ó, o capítulo 14, e o versículo do 26 ao 32. A necessidade, é um subtítulo que tem a necessidade de ordem no culto. Interessante, né? Vamos lá? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muitos, três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Então, tá bom, meu irmão. Então, hoje o objetivo, meu irmão, desse estudo aqui, é conscientizar meus irmãos, a Irmandade, que no culto pentecostal há liberdade e reverência, né? Liberdade, talvez os irmãos ouçam um pouco essa palavra pentecostal, né? Eu acredito que eu já falei aqui em alguns estudos anteriores, porque o termo pentecostal, né, vem de uma festa judaica, e aconteceu aproximadamente alguns dias depois da crucificação do mestre, né, aconteceu depois quando o Senhor, ele ascende ao céu, está ali junto com os discípulos, né, dando suas últimas instruções, falando acerca do Espírito Santo, e ele está indo para o Pai, e ele fala, não vos afasteis de Jerusalém, mas ficai ali em Jerusalém, para que do alto você seja revestido de poder. Então, muitos estudiosos falam que 10 dias depois, aproximadamente, desceu a promessa, meu irmão, enchendo a casa com um vento impetuoso, que tomou todos ali, foram vistas línguas de fogo repartidas sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo, e quem estava lá fora, ao redor do cenáculo, começaram a ouvir, cada um falando o seu idioma na sua pátria, ou seja, tinha grego, romano, parto, vários estrangeiros ali, porque era um dia de festa, amém? Irmã Nilda, peço oração pelo meu filho Lucas, amém, irmã Cavalcante, vocês estão copiando a congregação cristã no Brasil, eita! Vamos lá, meu irmão?
É assim. Então, conscientizar que o culto pentecostal há liberdade e reverência. Vou ler aqui um pouco para vocês começarem a participar. Ó, o Novo Testamento, meu irmão, ele não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos, mas temos pelo menos uma comunidade cristã no período apostólico que pode dar indicações, tá certo? Não é tem que ser assim, ponto final, né? Então, assim, não tem uma regra. E a Bíblia deixa bem claro que não existe um padrão de culto. Existe umas indicações que o apóstolo Paulo fala. Paulo fala que haja reverência, né? Quer ver, ó? Que haja necessidade de ordem no culto. Então, Paulo fala assim, ó. Ele começa no versículo 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, um tem salmo, um tem a doutrina, uma tem revelação, outro tem línguas, outro tem interpretação. Faça-se tudo, faça-se tudo. Ele não fala assim, esse não pode, aquele não pode, ele só fala, cada um tem isso, porque a igreja do Senhor é rica em dons, claro, se buscar. Faça-se tudo para edificação. Paulo diz o quê? Que não é uma regra. A Bíblia não tem uma regra. Talvez alguns perguntem, talvez aqui hoje nós vamos engasgar um pouquinho aqui, né, meu irmão? Não fiquem assim assustados, porque a irmã Pati está falando que o som está ótimo. Deus abençoe a irmã Pati, obrigado. Diz assim, há igrejas, são ministérios diferentes, por exemplo, vou mencionar aqui com todo respeito, uma batista, uma presbiteriana, uma assembleia, uma Deus e Amor, uma congregação, e outras denominações que tem aí, né, são muitas, mas eu quero dizer o quê? A sua liturgia não precisa ser igual às demais. Às vezes ela é uma questão de, sabe, meu irmão? Vamos pensar assim, mas por que, meu irmão, tem que ser diferente? Porque as pessoas pensam diferente. Então, a Bíblia não dá uma ordem, então ela tem que ser assim, ponto final. É uma questão de uso e costume. O costume daquele reverendo, daquele pastor, daquele ancião de criar aquela liturgia, eles se reunirem e falar assim, vamos fazer o culto assim? A liturgia, o andamento do culto pode ser assim? Uns preferem iniciar o culto com oração, certo? Há igrejas que acha melhor iniciar o culto com oração, outros preferem com cânticos, outro já inicia o culto primeiro dando uma boa noite, outro inicia, se apresenta, fala assim, a paz de Deus, meu irmão, outros falam a paz do Senhor, outros falam outras igrejas que falam boa noite a todos, ou bom dia, e ele faz ali uma preparação primeiro, antes de começar o culto, antes de dar o início, mas palavra, não, eles cantam alguns louvores, né, aí depois ou seja, o povo ali está tomado, aí vem uma palavra, enfim, não tem como dizer que, mas ali está errado, não tem como dizer isso, meu irmão. Resumindo aqui, essa introdução, isso aqui é uma introdução, para vocês entenderem. Não tem como dizer, aquela igreja está errada. Não, irmão, só vou dizer que está errado se começar a pregar heresia lá dentro. Se dizer que Jesus, ele não veio em carne, ele era um espírito que andou sobre a terra, por isso que era fácil para ele ser crucificado. Não, aí sim é heresia. A irmã Iraci também, Deus abençoe a irmã Iraci. Glória a Deus. Então, isso sem heresia, aí tem que se levantar o povo, porque agora, se o culto começou com oração, se começou cantando louvores, não tem problema, o importante, meu irmão, que tudo seja feito para a honra e a glória de Deus, e basta, né? Isso é importante. Vamos lá? Então, a liturgia seria isso aí, irmão, é uma questão de cultura, não está na Bíblia aqui, tem que fazer esse passo a passo, não tem um passo a passo na Bíblia. Tá? Paulo, ele só dá umas dicas para não ficar um negócio bagunçado, como ele diz aqui, o que farei, pois, irmãos? Ele pergunta, ele questiona, o que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós, tem salmo, né?
ó, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, né? Ou seja, um tem um salmo lá vai lá e lê, o outro lá tem uma doutrina para passar para a igreja, o outro que Deus tomou ali pelo dom da revelação, ele passa uma revelação para a igreja, o outro o mesmo Espírito começa a tomar ele línguas estranhas. Talvez para alguns pode falar assim, mas por que está falando língua estranha? O Senhor está edificando ele. Agora, se o Senhor quiser edificar a igreja, isso é Deus, tá, meu irmão? Isso é Deus. Deus vai tomar alguém com dom de interpretação. E se Deus quiser falar, assim, o Senhor é mistério, meu irmão, resumindo aqui, o Senhor é mistério. Não adianta falar, por que não aconteceu isso? Não pode o barro questionar o oleiro. Jeremias fala isso, amém? Não pode o barro questionar o oleiro. Então, se Deus quer tomar aquele irmão ali em mistério na igreja, alguém pergunta, mas por que não usou o reverendo que está lá no púlpito, ou o pastor, ou o ancião? Eu falei, não, o mistério é de Deus, acabei de falar. Deus faz como Ele quer. Então, se Ele quer tomar alguém na nave da igreja, em mistério, falando em línguas, e lá na frente, ou Ele quer usar o ancião, ou o pastor, ou o reverendo que está lá no púlpito, Ele vai usar na interpretação, vai passar a mensagem divina, que Deus quis falar. Deus é mistério. Eu já vi isso acontecer, uma coisa linda. Eu já vi, sabe, Deus usando o pregador em mistérios, falando em línguas no púlpito. E lá embaixo, Deus tomou uma irmã na nave da igreja, no dom de interpretação, e passou toda a revelação para a igreja. Irmão, parecia que, o teto da igreja ia voar, de tanta glória que ficou naquele dia. É assim que Deus trabalha. Não adianta alguém querer colocar regras. Mas tem que ser assim, porque Deus não revelou assim, não. É que o ser humano fala assim, vamos entrar num consenso aqui, num conselho, vamos fazer a liturgia do culto assim? Tranquilo. Deus ele respeita, porque ele é santo, né? Não estão fazendo heresia. Amém. E todo mundo dá glória para Deus, e todo mundo ficar unido, respeitar o seu próximo, né? Todo mundo vai dar glória a Deus naquele grande dia, no dia do Senhor. Amém? Vamos continuar aqui um pouquinho? Mas temos, pelo menos, uma comunidade cristã, no período apostólico, que pode dar indicações sobre como devemos organizar um culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser o nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Olha, meu irmão, o elemento de culto é muito importante. Um culto, para Deus, não pode ter idolatria, que a palavra do Senhor já diz lá, falou assim, né? Quando ele dá os 10 mandamentos ao homem, à nação de Israel, através de Moisés, ele fala assim, não fará nenhuma imagem de escultura, ou seja, para ninguém ficar idolatrando. Olha, esse rapaz aqui, ele foi tão bom, né? Vamos colocar ele ali, para a gente olhar para ele ser um exemplo para nós. Quando a gente for orar, a gente olha para ele e fala assim, olha, nos ajuda a ser igual a você. Não, jamais, não. Sabe o que Paulo fala? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí, no momento, Paulo fala, fazer uma imagem minha, semelhança a mim, coloca lá onde vocês for fazer um culto, se reunir, tá bom, igreja? Façam isso, jamais. Jamais. Tá certo? Tem um certo episódio em Atos dos Apóstolos registrado, que quando está Paulo e Silas e Barnabé, as pessoas daquela cidade pensam que eles são deuses, porque eles oravam, a unção na vida deles era tão grande, que aquelas pessoas daquela cidade achavam que eles eram deuses, queriam sacrificar animais a eles. E eles falaram, jamais, aqui não, de jeito nenhum, somos seres humanos igual vocês. Vamos lá, continuando aqui? A flexibilidade cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias, o que nós falamos no começo. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxa e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico, não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, e nem engessar o ritual cristão em nossos templos,
mas essa flexibilidade tem limites, e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Paulo, ele dá uma referência, o autor desse livro, ele escreve assim, e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Ele dá uma referência em 1 Coríntios, que nós estamos lendo, capítulo 14, versículo 40, olha só, a referência dele é: mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então, meu irmão, não precisa escandalizar. Sabe que tem pessoas que, quando falam assim, escandalizar, tem alguns cristãos que pensam que escandalizar é a pessoa falar em mistérios. Está escandalizando. O outro Deus está usando o irmão em profecia, está escandalizando. Meu irmão, ou então ele está pregando muito alto, ele está gritando, ele está, assim, como já foi dito aqui, a liturgia, ela não tem uma regra. Apenas seja feito com ordem e decência. Tipo assim, não fala nada que seja uma heresia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de heresia, e que eu já falei no começo, né? Alguns chegaram a falar no passado, algumas seitas, dizendo que Jesus era um espírito. Ele veio na Terra como espírito, não como homem. Então, eles negaram a eficácia de Cristo. Então, assim, então deu a entender que a obra do Senhor foi mentirosa. Outros dizendo que o Senhor, por exemplo, outro erro que jamais que tem que ser evitado, por exemplo, o pessoal começar a pregar algo que não está na Bíblia, querer dar interpretação que não tem. Isso é um erro muito perigoso, meu irmão. Isso é muito perigoso, porque aí sim você pode ensinar o povo a ser herético. E já pensou? Aí vocês falam, vamos evangelizar, meu irmão, vamos evangelizar as praças, evangelize o seu vizinho, o seu parente, fale de Deus, fale do amor. Aí o pessoal começa a falar coisa errada lá da Bíblia, aí a pessoa olha assim e fala, meu Deus, eu já li essa passagem que está falando, não é isso aí não. Não é. Uma certa vez, eu acho engraçado, um rapaz falou para mim que eu era novo convertido na fé ainda, e olha, novo da fé, mas aquilo ali não me convencia, quando ele me falou aquela passagem bíblica, eu já tinha lido ela há muito tempo, e esse rapaz chegou assim para mim e falou assim, na passagem de Davi, quando Davi ele derrota o gigante, e Davi foi sem armas, né? Por mais que o rei Saul quis dar armas a ele, a armadura toda, ele falou assim, olha, eu não tenho, quer dizer, não consigo usar essa armadura. Não dá, meu rei, por favor, tire de mim. Eu prefiro do meu jeitinho assim mesmo, aprendi assim. Esse foi Davi. Então, Davi, a Bíblia diz o quê? Narra o quê? Que ele vai, ele olha assim, ele pega sua funda, passou por um riacho, pegou uns seixos, ou seja, umas pedrinhas de riacho ali, e colocou na bolsinha ali, e uma delas ele pegou e colocou na funda. Aí eu ouvindo o rapaz narrando isso pra mim, eu falei, tá certo, legal, isso mesmo, eu já li essa passagem muito linda, você fica emocionado. Aí ele falou, agora vem um segredo, irmão Cosmo, ele falando pra mim, né? Aí eu falei, qual? Aquela pedra que derrotou aquele gigante. Aí eu fiquei assim, ouvindo, eu falei assim, nossa, o que seria? Eu pensando comigo, uma pedra, né? O que vai acontecer com essa? O que era essa pedra, então? Ele falou para mim que a pedra era o Senhor Jesus, que se transformou em pedra. Nossa, meu irmão, eu que era um novo convertido, eu repudiei aquilo na hora, porque eu falei, meu pai, eu olhei para ele assim, tem certeza? Ele falou, eu planejei discutir e sair fora da conversa. Bom, enfim, irmão, heresia não pode ser pregada, é isso que eu quero dizer, não pode dar interpretação ao que não tem, que a Bíblia, ela se interpreta por si só. Irmã Mônica, Deus abençoe também, irmão Otávio Porto, irmãos Congécia Santos, glória a Deus a todos nós aqui nesse momento, glórias a Deus por todos vocês estarem aí, amém? Então é isso, meu irmão, essa é uma ordem, não é a ordem no culto, não é necessário falar assim, esse é o ponto obrigatório para todo mundo, não, se uma determinada igreja prefere fazer assim a liturgia do culto, amém, sendo que esteja enquadrado na presença de Deus, na Bíblia, não fazendo nada que traga um escândalo, que está fora das Escrituras, está ótimo. Paulo dá aquelas indicações aqui em 14, em 1 Coríntios, capítulo 14, ele dá algumas dicas, se fizer assim mais ou menos, gente, está tudo certo, você não pode ficar bagunçado, porque se tiver um profeta ali profetizando, inicialmente, não levanta, aí vira aquela bagunça, e fala assim, espera o outro, quando ele estiver terminando, aí o Espírito Santo tomar aquele outro segundo, amém. Aquele primeiro que ele cessou, ele não tem mais nada que falar não, que ele quer falar dele, aí ele quer falar dele mesmo.
mas ele viu que cessou, então ele senta, dá glória a Deus, e Deus vai tomar aquele outro segundo profeta. E assim por diante. Certo? Então, vamos lá. O culto, o termo culto, ele é um sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido da adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreuo. Servir, prestar culto, adorar. Mateus 4, versículo 10. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, serviço de culto. Êxodo, capítulo 25, versículo 25, 26, capítulo 13, 5. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Romanos, capítulo 9, versículo 4, e o capítulo 12, também, versículo 1, e Hebreus, capítulo 9, versículo 1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Chegamos aí, pronto. Agora vai melhorar. Meu irmão, quando vem o termo pentecostal, culto pentecostal, como eu disse aqui, há igrejas que têm suas liturgias diferentes, né? O movimento pentecostal, quando chegou no Brasil, como eu já disse aqui para os irmãos, eu posso até trazer depois um material à parte, falando sobre esses 2 missionários que chegaram no Brasil, 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wigren. Então, através deles, eles vieram trazer o movimento pentecostal para o Brasil, que já estava incendiando a Europa, ali, Estados Unidos. E eles estavam ali, até onde eu li sobre eles, foi revelados para eles uma nação, eles não conheciam. A gente fala assim, Brasil. Eles foram ver onde era. Procuraram lá no mapa mundial, aí acharam América do Sul. Ficaram assim, então Deus quer que nós vamos lá. Aí os irmãos de lá apoiaram eles, falei, pode ir. Então, meus irmãos, esse movimento pentecostal, ele é muito importante, porque é nesse movimento pentecostal que, ali em Atos dos Apóstolos, e nos demais livros, que Paulo ensina a importância de buscar os dons espirituais. Temos culto aqui na igreja, em busca dos dons, que nossos irmãos anciãos promovem, né? Tem outras igrejas aí também, de movimento pentecostal, que promovem, não busque o dom, busque o dom. Sabe por quê, meu irmão? A igreja ela tem que ser revestida do poder de Deus. É como o nosso irmão Wayne e o nosso irmão Rodrigo fala, vir no culto e fica aquela coisa parada, porque parece mais uma reunião. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. O culto, meu irmão, ele tem que ser transformador. Você entrou triste, você tem que sair sorrindo. Você pode sair até chorando, mas chorando de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. É assim que tem que ser. Esse é o movimento pentecostal. Vamos seguindo aqui? Então, queremos dizer, com a expressão culto pentecostal, é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Reverência no culto. Adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana, significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem, como nós lemos aqui no versículo 40 do capítulo 14, 1 Coríntios. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência. Havia acima do público. Isso aqui já é outra referência que eu não preciso passar aqui para vocês. Olha, veja só. Então, o culto é aquele momento que Deus quer falar com vocês, sabe? Quer falar com a igreja, com o seu povo. Então, meu irmão, a reverência. E falando em reverência aqui, eu vou dar um exemplo muito forte, quando eu estava numa determinada igreja, não vou falar o nome, estava ali diante de vários obreiros, era uma reunião, e eu sentei assim, estou tranquilo, aí sentou um irmão do meu lado depois, sentou outro irmão, e foi enchendo a igreja, ficou lotada, ficou cheia. Eu estou aqui, né, o pastor que presidia aquela reunião, meu irmão, eu fiquei
assim, comecei a ficar assim, encucado. Tinha um irmão do meu lado, obreiro, claro, que era a reunião de obreiros. Ele pegava o celular dele, ele via umas mensagens lá, vídeo, e começava a dar risada do meu lado. Eu disfarcei, olhei assim com o canto do olho para ele, ver o que ele estava fazendo. Quando eu olhei, era celular, ele vendo vídeo, irmão. E fazia kkkk rindo, assim, balançava a cabeça. Não, eu fiquei ali importunado, eu fiquei com vontade de pegar o celular dele e, sei lá, fazer o quê? Sumir com aquele celular, falar para ele, meu irmão, né, se converte aí, ó, presta atenção, tem um servo de Deus lá em cima, tratando com a igreja, reverência, isso faz parte. Era um culto de obreiros, era uma reunião, estava sendo tratados os assuntos ministeriais, em seguida, já cantar os louvores e até a palavra, era assim. Então, meus irmãos, então você fica... A irmã Paty coloca, errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Verdade, ó, Mateus capítulo 22, versículo 29. Forte, aqui é Jesus ensinando o povo, ó, sabe o que vocês erram? Porque vocês não conhecem as escrituras, vocês querem fazer o que vocês querem. Aqui é Jesus, ó, falando da forma dele, ensinando o povo. Por isso que vocês estão sofrendo, vocês não querem aprender, porque desconhecem as escrituras sagradas, ou seja, ainda querem criar normas que nem existem. Eu costumo dizer isso para algumas pessoas, eu falei, meu irmão, não sei de onde vocês tiraram esse manual de Deus aí escondido, que só vocês têm. Aí vocês querem aplicar na igreja. Isso. Vocês criam leis, mas eu falei, uso e costume é respeitável, desde que não agrida isso aqui, ó, as Sagradas Escrituras, tá certo? Vamos para frente um pouquinho? Em Eclesiastes diz assim, ó, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, esse irmão, quando eu vi ele lá me perturbando ali, vendo o celular, videozinho, dando risada, aquilo faltou reverência, meu. Falou assim, ó, guarda o teu pé, meu irmão, quando você entrar na casa do Senhor. Olha que o autor aqui desse livro, aqui, desse estudo, olha o que ele faz aqui, ó. Olha que engraçado. Ele coloca assim, né, o autor coloca assim, alguém duvidaria que, se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria, desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? Tá, ó, adoração é o momento de conexão do céu e não com a internet. Interessante, né, meu irmão? É interessante, porque o culto, às vezes, era para ser fervoroso, às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo mais ali no culto, o irmão está lá em cima ministrando, Deus está operando, e muitas das vezes, meu irmão, olha só, como que a atuação do Espírito Santo, quando tem uma verdadeira adoração, uma reverência, a liberdade, calma aí, liberdade, quando eu digo assim, o apóstolo, quando ele está falando da liberdade, irmão, você dá liberdade ao Espírito Santo, é isso, sabe, você dá glória, sabe, o irmão está ministrando, você está falando glória a Deus, o irmão está lá, glorificando também lá em cima no púlpito, e você está aqui glorificando aqui embaixo, mandando glória para Deus lá em cima, o Senhor começa a tomar a igreja, e quando aquele servo de Deus está lá em cima ministrando a santa palavra, sabe o que acontece, irmão, num culto desse? Não tem reverência? Sabe o que acontece? Tem cura, tem libertação, maravilha, prodígios vão acontecer. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que vai acontecer isso? Porque a unção está sobre aquele homem. Ele está ali, ó, ele está atento ao que Deus quer falar com a igreja, ele está sendo ali um instrumento, um transmissor, ó, receptor. Deus passa para ele e vai para a igreja. Então, a igreja começa a receber. Tem gente que entrou ali com dor de cabeça, é curado. Tem gente que entra ali, irmão, angustiado, pensando até na morte, ele sai dali dando glória, ele fala assim, meu Deus, obrigado por essa palavra. Tem pessoas que estavam ali, entrou com câncer, meu, sai dali curado. Meu irmão, eu já vi culto, eu já participei de cultos assim, tremendo, entra pessoas atribuladas, meu, com o espírito imundo, e sai dali liberto, porque a unção estava sobre aquele homem, havia uma reverência naquele culto. Eu já vi isso acontecer, meu irmão. Não é que ninguém me contou, não. Eu vi presencialmente. O negócio é forte. Então, para isso, é necessário ter reverência no culto. Então, Paulo fala disso. Então, o celular, irmão, guarde ele. Se você está esperando uma ligação importante, é uma coisa. Deixa ele no bolso ali, apenas o som desativado. Você só vai escutar ele ali vibrando do seu lado. Mas é um exemplo que ele está dando aqui. Vamos continuar? Ó, o centro do culto pentecostal.
Igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. O centro da nossa adoração, alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acuar em nossos cultos darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Não é. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada ao nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas igrejas. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino. A declaração de fé, reunindo nos corpos de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nós glorificamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Vamos dar uma olhada nessa passagem bíblica aqui, meu irmão? A paz de Deus, irmã Mara. Seja bem-vinda. Ó, Filipenses, capítulo 3. Vamos lá, meu irmão? Vamos ver o que o apóstolo está aqui querendo nos ensinar. Ó, capítulo 3 e versículo 3 diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Pois é. Ele está dizendo assim, meu irmão, a carne é só embaraço. A confiança no Espírito Santo de Deus é o Senhor que toma conta. É Ele que vai dar ensinamento, é Ele que vai dar entendimento, uma palavra de sabedoria. Alguém fala assim, mas irmão, o culto não é para Jesus? Irmão, é Deus. O Espírito Santo, Jesus falou assim, ó, eu já comentei com vocês, né, anteriormente. Jesus, antes de ascender ao céu, ele falou assim, olha, não vos afasteis de Jerusalém, mas ficai, esperai do alto o revestimento do Espírito Santo, que eles precisavam. Então, o Espírito Santo, e Jesus, antes mesmo de ser crucificado, ele fala aos discípulos, olha, tinha muito que vos falar, né, mas não vão suportar. Então, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. E esse outro Consolador, meu irmão, é o Espírito Santo da verdade. Ele diz que nós estamos tratando aqui dos dons, aí Deus, através do Espírito Santo, está atribuindo, está dando, sabe, irmão, doando, emprestando os dons à igreja, aquele a quem se manifesta, aquele a quem o Senhor, né, olhou e falou assim, está me buscando, eu vou dar esse dom aqui. Amém? É mais ou menos assim. Ó, um culto vibrante de poder no Espírito. O assunto de 1 Coríntios é adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, no versículo 26, se refere aos cultos. Então, quando vos ajuntais, isso é bem entendido. Irmã de Janeira, amém, minha irmã. Deus abençoe. A exortação paulina à comunidade cristã de Coríntio nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas, que o culto não era entediante e nem consistia num pregador, olha só que interessante, ó, falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina, tanto do versículo 26 ao 32, que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere que a participação dos crentes em geral. Bem entendido isso. Os irmãos entenderam essa parte aqui? Que em nenhum momento Paulo estava dizendo que os dons eram restritos à liderança. Por isso que ele fala aqui, ó. Vamos voltar lá? Eu gosto da Escritura Sagrada, que ela tem resposta, meu irmão. E onde ela não quer dar resposta, porque é mistério de Deus. Fique em paz. Olha aqui, ó. Vamos voltar lá no versículo 14. Ó, Paulo perguntando, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós, ó, quando vos ajuntais. Só se ajunta líderes? Não, era igreja. Ó, quando vos ajuntais, cada um de vós
tem salmo. Né? Um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, um tem língua, outro tem interpretação, mas faça-se tudo para edificação. Então, Paulo está falando assim, que quando a igreja se reunia, o Espírito Santo ia conceder a pregação, um salmo. Já viu alguma pessoa ler uma palavra e Deus toma ela para abençoar a igreja? Ou ele está ali? Vocês já viram isso? É interessante. Talvez algumas liturgias, algumas igrejas não permitem, meu irmão, porque acabei de dizer, são uso e costume. Isso não se bate, entendeu? Isso não se acusa, não se enfrenta. Mas o culto tem que ter liberdade do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos continuando aqui, ó. Então, assim, ó, o contexto sugere a participação dos crentes em geral. Característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. Tiago, capítulo 2, versículo 2. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14 e 15, ele diz, ó, vamos ver, nós já estamos aqui no versículo 15, 14 e 15, diz assim, ó, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantei com o Espírito, mas também cantei com o entendimento. Então, tudo, meu irmão, toda adoração tem que ter uma liturgia consciente. Glória a Deus. Que diz assim, ó. O louvor, parte da adoração a Deus, desde os tempos antes dos séculos, até a consumação dos séculos. A leitura, isso está registrado em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. A leitura e exposição das Escrituras Sagradas aparece como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Persiste em ler, exortar e ensinar. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Essa instrução é uma referência à leitura bíblica. As ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 26, está registrado, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 16, e versículo 1 e 2. E 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 7. Está registrado sobre as ofertas que faz parte da adoração. Irmã Jailma, a paz de Deus, irmã. Vamos continuar aqui. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Ó, como se expressa a liturgia das nossas igrejas? A reunião de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamados por muitos como culto da família, de oração, de ensino, de doutrina. Enfim, algumas igrejas, irmão, algumas instituições evangélicas têm a escola dominical, que eles falam o culto de oração, o culto de ensino, ou mesmo o culto de doutrina, tá? Algumas instituições evangélicas. A nossa aqui na CCA não tem, mas foi dada a liberdade, nossos irmãos e senhores, dessa liberdade de trazer esse pequeno momento de estudo para vocês, entendeu? Para sanar as dúvidas. Isso é muito bom, meu irmão. Às vezes, pensamos uma coisa assim que parece que não existe, e existe de fato, está na Bíblia, entendeu? Então, meus irmãos, vamos terminar mais um pouquinho aqui, ó. A nossa liturgia, ela é simples e permite que qualquer irmão e irmã adore a Deus com liberdade, e nenhum deles é negado, né? Por exemplo, o que ele quer dizer aqui, tem igrejas que as pessoas têm acesso ao púlpito, entendeu? Isso faz parte da liturgia deles, né? Isso eu acabei de falar. Então, são usos e costumes diferentes. Tem igreja que nem, por exemplo, o púlpito só é ministrado pelos ministros, né? Outros já permite o povo participar, dar uma palavra, cantar um louvor. Outras igrejas, que nem a nossa, por exemplo, tem um testemunho. Bom, isso aí já só estou dando exemplos, né?
Então, isso é questão de liturgia, meu irmão. Mas o que eu quero trazer aqui hoje para vocês é sobre a força do Espírito Santo na igreja. É isso que eu quero dizer. Sobre a liturgia, é como eu disse, a Bíblia não dá uma liturgia exata, né? Paulo só dá umas dicas. Agora a igreja, o uso e costume dela, a liderança espiritual vão se reunir entre eles para falar assim, olha, acreditamos que aqui pode ser feito assim, né? Não estão fazendo nada de errado, a nossa forma, porque aquela certa denominação faz isso. Então, eu prefiro, vamos fazer aqui diferente, vamos fazer assim? Pronto, tá tudo certo. Não tá nada sendo ofendido, entendeu? O que eu quero trazer aqui para vocês, igreja, meus irmãos, é que não neguem, deem liberdade ao Espírito Santo, né? Se é dom, vocês querem buscar, busque os dons, né? Busque os dons para que Deus venha tomar a vida de vocês, para que sabe, meu irmão, é muito bom, eu vou dar aqui exemplo para vocês, quando a igreja ela busca os dons, coisas lindas acontecem. Vou dar exemplo de experiência minha, com alguns irmãos que eu participava no passado, coisas gloriosas, gostosas. Sabe que é você estar assim num culto pela manhã, às vezes é cansativo, mas faz parte, você está na obra ali, meu irmão, você já tem que, sabe, você está preparado para a guerra, né, no sentido espiritual. Você está ali e fala assim, meus irmãos, vamos visitar uma família assim, sabe, pega um dia ou depois ali daquele momento ali, vocês vão visitar aquela família, meu irmão, vocês vão ali debaixo da unção, vocês chegam naquele lá, meu irmão, onde tinha o ar de destruição, mas através da vida de vocês, Deus, o Espírito Santo, sabe, Deus vai trazer ali uma palavra, através de vocês ali aquela ministração ali, ou que sabe, depois da ministração, um louvor, uma autoridade ali sobre aquele que está ministrando ali, vai trazer uma libertação àquela família, uma cura, quem sabe milagre vai acontecer, meu irmão. Eu já vi isso, já vi coisa linda acontecer, pessoa sendo curada do câncer, a pessoa foi diagnosticada com câncer, e quando foi ministrada a palavra, meu irmão, na outra semana, aquela pessoa que estava com câncer, ela testemunhou, falou, olha, quando os irmãos vieram aqui, oraram por nós, por mim, inclusive que eu estava aqui nesse dia, eu fui curada, eu voltei no médico, e o médico falou assim, olha, não sei o que aconteceu com os teus exames, senhora, mas só não tem mais câncer. A mulher, aquela senhora, ela ficou assim, sabe, ela não sabia o que fazer, de tanta risada que ela dava, porque ela foi curada naquele dia, sabe, vidas são libertadas, pessoas que estavam no mundo das drogas estavam ali, outras pessoas afastadas do evangelho, mas quando tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você pode falar assim, mas eu não sou nada, eu sou simples, eu só vou na igreja e dou glória a Deus, meu irmão, você com o Espírito Santo, você é um guerreiro de Deus, então faça a obra, deixa Deus usar, deixa Deus tomar a tua vida, não fique assim preso, achando que, não, meu irmão, não posso orar por ninguém, jamais, entendeu? A obra é do Senhor, os vasos, alguém tem que estar na brecha. Vou dar um exemplo para vocês, alguém tem que estar na brecha, quando os muros de Jerusalém estavam sendo reconstruídos, cada um foi colocado num posto para fazer aquele pedaço daquele muro, até finalizar, ou seja, tinham que estar na brecha, meus irmãos. Igreja, Irmandade que está ouvindo aí, desse lado, estejam na brecha, se preparem, busque a Deus, meu irmão, busque para Deus vos revestir dos dons espirituais, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para que vocês estejam prontos, meu irmão, a cada dia, sabe, você está no seu trabalho, sabe aquela pessoa que chegou assim, passou perto de você, e falou com você, aí você olha assim, mas que pessoa emburrada, tá com, nossa, pessoa amargurada, mal educada, já pensamos isso, não pensamos? Eu já pensei, mas você está ali em sintonia com o Pai, meu irmão, você vai olhar para aquela pessoa assim, meu Deus, por que ele está assim? Meu irmão, Deus, meu irmão, se você crê, ali Deus vai te revelar, fala assim, fala com ela, vai lá, pergunta se está tudo bem, fala que você vai orar por ele, você vai apresentar a vida dele, ele vai ficar pasmo, Deus tem seus mistérios,
Amém? Amém, meu amado. É assim que Deus trabalha, meus irmãos. Eu já vi Deus fazer cada obra linda, igreja. Eu já participei assim de coisas lindas, eu vi Deus fazendo assim que você fica, você olha assim, só Deus. Sabe que você está na rua, ó, como nós estamos aqui, não estou fugindo do contexto, tá? Nós estamos falando dos dons espirituais, da liberdade de culto, e como que nós estamos falando do Espírito Santo ainda, eu vou abrir aqui um exemplo para trazer um pequeno testemunho para vocês, contar uma pequena obra. Sabe que você está na rua, e ali você está numa rua movimentada, uma rua que nem São Paulo, por exemplo, onde eu estava certa vez, e você está ali, aí vem uma pessoa na sua direção, você já está imaginando assim, deve ser vendedor de alguma coisa, né? Você imagina, deve ser vendedor de alguma coisa, está vindo na minha direção com uma pastinha, aí você fica até assim meio cabreiro, você coça a cabeça, olha para a pessoa, disfarça, olha para o outro lado, aí aquela pessoa vem na sua direção, te olhando, aí você fala, é vendedor mesmo, vai encher o saco. Meu irmão, os mistérios de Deus é lindo, sabe? Aí vem uma pessoa dessa, usada por Deus, ele conta toda a sua vida, e ele vai falar com você aquilo que você falou no secreto do seu coração com Deus, no teu quarto, sabe que você estava ali ajoelhadinho ali, falando com Deus, sabe, aquela oração que só você sabe? Pois é, acontece isso, meu irmão, é dom de Deus, é o Espírito Santo agindo na vida dos crentes na terra. Então, dê lugar a Deus, deixa Deus usar, tomar a vida de cada um de vocês, que cada culto, meu irmão, venha a ser, sabe, um memorial na vida de cada um de nós, de cada um de vocês, tá certo? Vamos vir para cá, vamos dar uma continuidade, ó. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto, as manifestações dos cultos que os apóstolos mencionam em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 e 32, o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecia no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. O culto, meu irmão, ele tem que ter a liberdade do Espírito Santo. Em Apocalipse, o Espírito Santo, o Senhor fala assim, o Senhor Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então é necessário dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. É isso que ele quer dizer, se você for sensível à voz dele. Eu acho que eu já narrei aqui, eu conheci irmãos, né, de igrejas pentecostais que não acreditavam nos dons espirituais. Não. Ele pagou um preço muito alto porque ele duvidou algo de Deus e aconteceu na vida dele. Deus levou, só para nós fechar aqui rápido, Deus levou só um exemplo para vocês, para não desprezar os dons de Deus. Deus levou uma senhora que ele nunca viu na vida e nem ela viu ele, até onde ele trabalhava. E falou para ele, sua vida está assim, assim, não faça isso. Se você fizer, você vai pagar um preço muito alto. Aí ele falou assim, que ele não acreditava naquelas palavras. Aí ela falou assim, então tá bom, eu não te conheço, eu estou falando aquilo que Deus me mostrou e falou para falar para você. Aí ele começou a chorar e falou assim, mas eu não tenho força para fazer. E ele fez o que não era para ter feito, meu irmão. Ele não ouviu o que Deus falou através daquela serva dele. Esse irmãozinho, eu conheci ele pessoalmente, trabalhou comigo. Ele que contou a história dele, essa experiência muito amarga, ele pagou um preço muito, muito alto, como um profissional. Mas Deus é misericordioso, e Deus mais lá na frente restaurou ele. E, meus irmãos, eu quero fazer uma conclusão aqui rápida. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece, olha só, concluindo, resumindo o que nós estudamos aqui, um pequeno estudo, né? O que precisamos saber é que o Novo Testamento ele não estabelece forma litúrgica de adoração.
porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com a espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como um teatro ou um cinema. Antes participamos deles, né? O cântico congregacionais, tem igreja que tem coral, meu irmão, tem igreja que tem grupo, entendeu? E assim vai, tem igreja que tem banda, tem igreja que tem orquestra, enfim, importante, meu, tudo é para a glória de Deus. A liturgia, uso e costume é de cada igreja. O importante é que você dá glória a Deus, que você dá lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Tá certo? Meus irmãos, cheguei aqui mais um término. Eu quero apresentar a todos vocês em oração, aqueles que pediram aqui oração. A irmã aqui, a Jailma, falou que sem o Espírito Santo não somos nada. A guia é do Espírito para todos os Deus. Com certeza, meu irmão. Sem o Espírito de Deus, irmão, estamos fazendo nada na terra. Estamos só vagando como ser humano simples. Não sabemos o que estamos fazendo. Essa é a verdade mesmo. Porque a Bíblia diz que para se aproximar de Deus tem que ter fé. E para você buscar os dons espirituais tem que ter fé também, que o Senhor não vai dar nada àquele que duvida. Então, oramos aqui, ó. A irmã Ivone pede oração pela família, libertação dos vícios, amém, vamos orar. Irmão Jefferson Natal. Ei, irmão Jefferson, glória a Deus, Vaz. Glória a Deus, estamos juntos, amém, meu irmão. Deus é contigo, Vaz. Profeta. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Juarez Silva. Amém, meu irmão. Glória a Deus. É assim mesmo, meu irmão. Amém, irmão Jefferson. Glória a Deus, profeta. Deus é contigo. Tá? Continua dando lugar para Deus te tomar cada vez mais. Amém, meu irmão? É assim que Deus quer usar a igreja. É assim que Ele quer usar os filhos dele na igreja. Sabe? No manto. Glória a Deus. Aleluia. É assim mesmo. Irmãos, então dê lugar para o Espírito Santo de Deus. Dê lugar, que é coisa linda, meu irmão. Você não faz ideia do que Deus, Ele faz a obra dele na terra, quando ele pega um servo dele, sabe, irmão? E quer usar, seja no louvor, seja na pregação, na oração. Eu já vi, meu irmão, Deus usando o servo para libertar pessoas assim, ó, espírito imundo. Pessoas sendo renovadas através do louvor, meu irmão. Da pregação, não precisa nem falar. Eu já vi pessoas sendo curadas, o irmão está pregando lá. Eu mesmo fui curado numa determinada igreja. O servo do Senhor estava ministrando uma autoridade tão grande, eu estava aqui, ó, uma dor insuportável no meu braço. Eu não conseguia fazer isso. E eu estava lá, só dando glória a Deus, meu irmão. Só dando glória a Deus. Antes de terminar o culto, eu passei a mão sem querer assim no braço, mano, não doía mais nada. Na hora eu comecei a ler, ele dando glória a Deus. E no final do culto, eu fui falar com o pastor, e ele falou assim, meu irmão, traz o testemunho aqui depois, que Deus faz isso mesmo. Deus, irmão, através dos dons dele, sabe, quando está alguém ministrando, louvando a Deus, prodígios e maravilhas, o Espírito Santo libera. Amém? Isso aí, irmão Jefferson, crescer na graça e no conhecimento, é dessa maneira mesmo, na graça e no conhecimento, é necessário, meu irmão. Bom, vamos orar então? Por todos vocês, pedidos de oração, por libertação, porta de emprego, enfermidade, para que o Senhor venha colocar por terra, meu irmão, câncer, AIDS, o que for, porque o nosso Deus é poderoso, meu irmão, para curar, que o poder está na mão dele, não está na mão do homem, a última palavra é de Deus. Ainda que você saia de um consultório, ainda que você saia de uma agência de emprego de cabeça baixa, que o homem disse a você, não há vaga, não tem cura, meu irmão, creia somente na palavra dele. A última palavra dele é que reina, como Isaías escreveu, assim como desce a chuva, ela rega a terra, ela dá crescimento àquelas plantas, para dar pão aos humanos. Ele diz ainda, assim é a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas ela vai fazer o que me apraz. Amém? Então, vamos orar assim, irmão Dora, todos vocês aí. A paz de Deus, nosso irmão aqui, pastor Juarez, diz assim, amo nossos irmãos da CCA, pois creio nesse processo de restauração do Senhor, nessa grande obra, ainda vou conhecer a CCA, Alphaville, amém, meu irmão? Seja bem-vindo, glória a Deus. Vamos orar então? Antes,
Antes de orar, eu gosto de ler sempre uma palavra com vocês, tá? É algo que Deus me tocou em fazer, então eu quero ler aqui para todos vocês, aqui. Eu quero ler aqui, vai ser no livro do... Quero ler em Salmos, meu irmão. Salmos muito bem conhecido, singelo, mas a autoria dele é linda. Considerado o maior salmista de Israel, o rei Davi, escreveu ele. Meu irmão, eu ia ler o Salmo 23 para vocês, mas eu senti de Deus agora, eu vou ler o Salmo 40, tá? Não foi Davi que escreveu, não. Perdão, foi Davi que escreveu. Salmo de Davi para o cantor. Olha o título do Salmo, meu irmão. Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Vou ler esse salmo para vocês. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleite-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Eu preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes, e não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Eu não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta e os que dizem, ha. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digo constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém? Meus irmãos, vamos orar agora por vocês, por todos nós, né? Melhor assim, por cada um de vocês, pelo lar de vocês, por aqueles que não puderem estar na live por algum motivo. Irmão Jefferson, causa e família. Amém, irmão Jefferson? Vamos orar sim por todos vocês. Vamos fechar nossos olhinhos e clamar ao Deus Altíssimo agora. Senhor nosso Deus e Pai querido. Pai, mais uma vez estamos aqui na tua presença. Pai, já participamos de um culto ali, Pai, glorioso, onde teve a sua palavra que falou com todos nós. Pai, tivemos agora aqui um estudo, um pequeno estudo, Pai, mas que falou aos nossos corações, falou da liberdade de um culto, que um tem salmo, outro tem profecia, outro tem línguas, outro tem interpretação, mas que tudo se faça em ordem.
mas tudo dado pelo teu Espírito Santo, para a elevação do espiritual da tua igreja, do teu povo, para a edificação do teu povo. Meu Pai, é tantos corações aflitos, Pai. Pai, quisera eu, Pai, eu queria o teu poder, Pai, Senhor, de ajudar como ser humano a todos, Pai. Mas como ser humano eu não posso. Mas como servo de Deus, estou aqui pronto, Pai, para auxiliar. Que através de uma oração, uma palavra, aquilo que o Senhor nos colocou para fazer, meu Pai, nesta noite, neste dia, nesta data. Senhor, é tantos pedidos. Pai, às vezes, Pai, a pessoa não tem mais nem o que falar em oração, já cessou as palavras, já cessou as lágrimas. Às vezes, Pai, a pessoa só ajoelha ali, Senhor, e fica gemendo, não sai nem um glória, Pai. Mas o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe até onde o homem pode ir, Pai. Até onde a sua força ali lhe autoriza. Mas o teu Espírito Santo, Pai, é conhecedor do íntimo do homem. Vai ao encontro, Pai, desses corações. É uns pedindo por causa, Pai, por família, pelos seus filhos, pedindo por uma cura, Pai, que talvez o médico já disse, olha, não tem mais jeito, vai embora, desculpa, mas reúne a sua família e diz a ele que não tem mais jeito o teu caso. Quantos, Pai, vão procurar emprego, volta para casa triste, Pai, porque não encontra uma solução, não encontrou quem o empregasse. Pai, vivemos em crise, mas a tua palavra diz aqui desse salmo que eu li, meu Pai, esperai com paciência no Senhor, que o socorro vem do alto e não vem do homem, Pai. Deus, visita cada um dos teus filhos que estão aqui na live, cada um com seu coração contrito, Pai, aquele que eu já mencionei, Pai, não tem mais nem palavra, só está ainda respirando, gemendo, Pai. Só está dizendo, uns estão ainda só dizendo, Senhor, tem misericórdia. Outros, Pai, nem isso. Outros nem conseguem gemer, outros estão calados. A tua palavra diz, Pai, até com gemidos inexprimíveis, o teu Espírito Santo intercede pelo teu povo. Pai, que nesse momento, visita cada um deles, Pai, que estão clamando, estão, Pai, te pedindo algo, Pai. Estou na tua presença, porque creio no teu santo nome. Ó Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, visita os teus filhos agora. Visita o lar dos teus filhos, Pai. Senhor, nós pedimos porque confiamos, porque nos alegramos na tua presença. Visita a tua igreja agora, Pai. Tira a tristeza, tira a amargura, Pai. Renova a força daquele que, Pai, que já está pensando em não ir mais para a tua casa, ou aquele que já parou, já faz tempo, Pai, que ele não está indo mais para a tua casa, porque alguma coisa, não sei que arma, não sei que força foi essa, Pai, que fez ele desistir. Mas hoje, Pai, eu te peço, vai ao encontro, renova essa vida, Pai. Pai, coloca esse homem de pé, Pai, essa mulher de pé. Fortalece ele na tua presença. Mostra para ele mais uma vez, Pai. Mais uma vez, mostra para ele se for necessário, quantas vezes for necessário, Pai. A tua bondade, a tua benignidade. A tua misericórdia que se estende de geração em geração. O salmista diz, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eis que o guarda de Israel não tosquenejará. Eis que ele não dorme. Pai, eu sei que tu não dorme, Pai. Então visita o teu povo, Pai, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita nesse momento o teu povo. Aqueles, Pai, que estão clamando, que não têm forças para ir para na tua casa, mas estão clamando em seus lares. Precisam de um ânimo. Fortalece hoje, anima hoje, Pai, levanta, e te peço, em nome do Senhor Jesus, Pai, amém.
Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, tá? Foi uma honra. Eu sempre vou repetir essa frase, né? É uma honra, mas é verdade. É uma honra estar junto com vocês mesmo. Não poderia dizer outra coisa diferente, tá? Mas é uma honra mesmo estar com vocês. Que Deus tome a vida de cada um de vocês, que nesta noite vocês venham ser visitados pelo Espírito Santo do Senhor nos seus lares, nesse momento, tá bom? Aquele que está pedindo uma cura, que seja curado, aquele que está pedindo uma força, seja renovado, aquele que pede uma porta de emprego, que a palavra do Senhor diz, a porta que o Senhor abre, o homem não pode fechar, que venha se abrir essa porta, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus ele é fiel, que Deus venha restaurar corações contritos, que o Senhor venha restaurar mágoa, sabe? Venha tirar mágoa, que o Senhor venha dar alegria naquele que está triste, já não quer mais levantar a cabeça. Amém? Então tá bom, meus irmãos. Não vou ficar mais aqui, porque se eu for ficar aqui, eu vou ficar com vocês, mas vocês precisam fazer os seus afazeres, eu também preciso fazer os meus. Mas vamos, se Deus permitir, até a próxima sexta-feira, nos encontraremos aqui, e tudo para a glória dele. Até lá, uma boa semana regada com a proteção e a presença de Deus na vida de vocês. Amém? Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Uma boa noite.